Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Olá, amigos ouvintes. O programa Autores e Livros homenageia hoje o centenário de nascimento do grande escritor brasileiro Jorge Amado, bem como os 70 anos de um dos seus melhores romances e melhores romances do Brasil no século XX, Terras do Sem Fim. O ano é o de 1942, o mês, agosto. O lugar, Montevidéu. Com esses 3 dados, Jorge Amado termina Terras do Sem Fim, uma história de espantar sobre a melhor terra do mundo para o plantio do cacau. Uma terra adubada com sangue. É a terra onde Jorge Amado nasceu, 30 anos antes, em 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, em Ferradas, hoje Itabuna, Bahia. Filho de um comerciante sergipano que chegou a proprietário de terras na região do Cacau, ao sul da Bahia, Jorge Amado fez seu curso primário em Ilhéus e o secundário em Salvador. Na capital baiana, sentiu o despontar da vocação literária e vivenciou os eflúvios do modernismo paulista. Aos 18 ou 19 anos, participou da boêmia jornalística baiana e vinculou-se à efêmera Academia dos Rebeldes, junto com o poeta Sosígenes Costa e o historiador Edson Carneiro. Em 1931, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito, colaborou na imprensa, ligou-se aos escritores Otávio de Faria, Augusto Frederico Schmidt, Santiago Dantas e Raquel de Queiroz, assim como se envolveu ativamente na militância esquerdista do período. Nesse mesmo ano de 1931, aos 20 anos de idade, Jorge Amado publicou O País do Carnaval, denunciando, desde o título, certa propensão do brasileiro de se alienar dos seus dilemas. Seguiram-se viagens pelo interior da Bahia e de Sergipe. Da coleta de casos que via e ouvia, surgiram as novelas de feitura panfletária e populista, como Cacau, de 1933, Suor, de 1934, Jubiabá, de 1935, Mar Morto, de 1936, Capitães da Areia, de 1937. Já nessas obras, a mensagem do autor não comporta meias medidas. O mundo do poder é degenerado e os pobres são bons. Um dia eu mato esses coronéis todos e a gente divide isso. É o grito que ecoa em Cacau e que denuncia a urgência de uma reforma agrária no país. O mundo das raças, na obra de Jorge Amado, é preto no branco. O negro com pontaria para matar é minimamente respeitado. O resto é a alimária do branco. O mundo das mulheres compõe-se de 2 espécies biológicas distintas. As mulheres casadas, que não piam em casa e levam uma vida das mais insossas, e o das mulheres perdidas, bravas, fortes, generosas, heroínas do amor intenso. Ser homem é saber derrubar, de moleque, uma cabrocha na areia, é fazer mal ao mundo de moças, mas ter coragem como um doido. Nesse aspecto, as volúpias do mundo rural e da paisagem urbana diferem pouco. A primeira ficção de Jorge Amado exalta com matizes políticos acentuados e um lirismo calcado na reiteração da poesia popular as figuras do lavrador, do trabalhador braçal, do pescador, do marinheiro, o romantismo e a sensualidade do homem simples da Bahia. Trata-se de um universo fecundo, robusto, franco e singelamente épico, feito à imagem do autor, que afinal definiu-se a si próprio como apenas um baiano romântico e sensual.
Mas nós sabemos que o escritor Jorge Amado foi mais do que isso. Jorge Amado foi um romancista de grande vigor. Foi um grande pintor dos costumes do Nordeste brasileiro. Em Terras do Sem Fim, além do mais, deixa patente sua coragem de escritor. Teve ele a coragem de retomar as cenas e os tipos do seu romance Cacau, escrito aos 22 anos, só que agora cortando o teor panfletário e acentuando a roupagem literária da narrativa. Teve Jorge Amado a coragem de destinar sua narrativa a uma clientela mais ampla que a do mero simpatizante de política partidária. Levantou sua mira ao grande público leitor brasileiro e, com um tiro certeiro, o atingiu, fato de suma importância em nosso mercado editorial. Jorge Amado teve a coragem de plasmar um conceito de baianidade que se divulgasse mundo afora e de outorgar a essa baianidade uma qualidade de monumento. Em Terras do Sem Fim, valendo-se de sua tarimba de narrador exercitado ao longo de 10 anos de ofício contínuo, contou-nos uma história de espantar sobre a região cacaueira do sul da Bahia. A ação de Terras do Sem Fim passa-se nos arredores de Ilhéus, região natal do autor e cenário das lutas travadas pela posse das terras cacaueiras no início do século XX. Exibindo o perfeito domínio da orquestração narrativa, Jorge Amado dá vida a todo um rol de personagens inesquecíveis que, por força das conjunturas bravias da época, ou se filiavam ao clã do poderoso coronel Horácio Siqueira ou ao clã dos coronéis Sinhô e Juca Badaró, na guerra pelo domínio da mata de Sequeiro Grande. Jorge Amado dá vida a homens e mulheres arrastados na aventura primitiva e ao mesmo tempo capitalista do cultivo do cacau no sul da Bahia. Ao relatar essa aventura cheia de episódios periclitantes e sangrentos, Jorge Amado descreve com maestria o crescimento das cidades sulinas baianas e a transformação dos costumes numa região em que coronéis armavam jagunços para disputar alqueires de mato virgem destinados à cultura do cacau. Em Terras do Sem Fim, acompanhemos o modo antológico como o autor descreve a gestação das cidades de Ferradas, Tabocas e Ilhéus há 100 anos. Eis o povoado de Ferradas, na descrição de Jorge Amado. Ferradas. O povoado de Ferradas era feudo de Horácio. Estava encravado entre as fazendas dele. Durante algum tempo, Ferradas marcara os limites das terras do cacau. Quando os homens iniciaram por lá a plantação da nova lavoura, ninguém pensava que ela ia terminar com os engenhos de açúcar, os alambiques de cachaça e as roças de café. Mas o cacau não só liquidou os alambiques, os pequenos engenhos e as roças de café, como andou mata adentro. Ferradas, naqueles anos, fervia de gente, comerciava, era conhecida das grandes casas exportadoras da Bahia, estava no roteiro de todos os caixeiros viajantes. Estes chegavam de lombo de cavalo, as malas de amostras trazidas por uma tropa de burros, e durante alguns dias exibiam suas roupas de linho branco entre as roupas caques dos grapiúnas. Os caixeiros viajantes namoravam as moças do povoado, bailavam quando havia bailes, bebiam cerveja quente, reclamando contra a falta de gelo, faziam grandes negócios. E na cidade da Bahia, na volta das viagens, contavam nos cabarés as histórias bravias daquele povoado de aventureiros e jagunços, onde havia apenas uma pensão, onde a lama era o calçamento da rua, mas onde qualquer homem de pé descalço levava um maço de dinheiro no bolso. Comentavam: nunca vi nota de 500 mil como em Ferradas. Era a nota mais alta que havia naquele tempo. Em Ferradas ninguém tinha troco, níqueis quase não existiam. Contavam outras anedotas tolas, como todas as anedotas dos caixeiros viajantes.
Quando alguém chega em Ferradas, Chico Martins, que é o dono da pensão, põe açúcar na cama onde o hóspede vai dormir. O que ouvia a história se admirava. Açúcar para quê? Para dar formiga e as formigas comerem os percevejos. Quanto a Tabocas, cujas ruas enlameadas os tropeiros atravessavam com seus longos chicotes que estalavam ao tocar no solo, com as boiadas que vinham do sertão e mugiam nas ruas para serem vendidas aos abatedouros ou seguirem no caminho de Ilhéus, Jorge Amado, em Terras do Sem Fim, a descreve assim. Tabocas. Tabocas primeiro não teve nome. 4 ou 5 casas apenas à margem do rio. Depois foi o povoado de Tabocas, as casas se construindo umas atrás das outras, as ruas se abrindo sem simetria ao passo das tropas de burros que traziam cacau seco. A estrada de ferro avançou de Ilhéus até ali, e em torno dela nasceram novas casas. E eis que não eram só casas de barro batido, sem pintura, de janelas de tábuas, casas levantadas às pressas, casas mais para pouso que mesmo para moradia, como as de Ferradas. Em Tabocas se levantavam casas de tijolos e também casas de pedra e cal, com telhados vermelhos, com janelas de vidro. Uma parte da rua central tinha sido calçada de pedras. É verdade que as outras ruas eram puro lamaçal, revolvido diariamente pelas patas dos burros que chegavam de toda a zona do cacau, carregados com sacos de 4 arrobas. As ruas se abriam em armazéns e armazéns onde o cacau era depositado. Algumas casas exportadoras já tinham filial em Tabocas e ali compravam o cacau aos fazendeiros. E se bem não tivesse sido ainda instalada uma filial do Banco do Brasil, havia um representante bancário que evitava a muitos coronéis fazerem a viagem de trem a Ilhéus para depositar e retirar dinheiro. Os habitantes de Tabocas tinham uma grande reivindicação, que o povoado fosse elevado à categoria de cidade e fosse sede de governo e de justiça, com seu prefeito, seu juiz, seu promotor, seu delegado de polícia. Alguém já propusera até o nome que devia ter o novo município e a nova cidade, Itabuna, que em língua guarani quer dizer pedra preta. Era uma homenagem às grandes pedras que surgiam nas margens e no meio do rio e sobre as quais as lavadeiras passavam o dia no seu trabalho. Mas como Tabocas respondia politicamente a Horácio, sendo ele o maior fazendeiro das proximidades, o governo do estado não atendia ao apelo dos moradores. Os badaróis diziam que era um plano político de Horácio para dominar ainda mais aquela zona. Tabocas continuava um povoado do município de São Jorge dos Ilhéus, mas já muita gente, quando escrevia cartas, não as datava mais de Tabocas, e sim de Itabuna, e quando perguntavam a um morador dali que estivesse de passeio em Ilhéus, de onde ele era, o homem respondia cheio de orgulho: sou da cidade de Itabuna. Em Ilhéus, as ruas centrais eram calçadas todas elas e 2 o eram de paralelepípedos, num sinal de progresso que inchava de vaidade o peito dos moradores. Uma ordenança municipal proibia que as tropas de burros que traziam cacau chegassem até o centro da cidade. As tropas paravam nas ruas próximas à estação e o cacau entrava na cidade em carroças puxadas por cavalos. Era depositado nos grandes armazéns próximos ao porto. Ilhéus. Em Ilhéus se podia medir a fortuna dos coronéis pelas casas que possuíam. Cada qual levantava uma casa melhor e aos poucos as famílias iam se acostumando a demorar mais na cidade que nas fazendas. Ainda assim, essas casas passavam fechadas grande parte do ano, habitadas somente por ocasião das festas de igreja. Era uma cidade sem diversões. Apenas os homens tinham o cabaré e os botequins, onde os ingleses da Estrada de Ferro matavam a sua melancolia bebendo uísque e jogando dados, e onde os grapiúnas trocavam discussões e tiros.
Para as mulheres, restavam como únicas diversões as visitas de família a família, os comentários sobre a vida alheia, o entusiasmo posto nas festas da igreja. Agora, com o início da construção do Colégio das Freiras, algumas senhoras se haviam organizado para conseguir fundos para as obras e realizavam quermesses e bailes, onde faziam coletas. A cidade ficava entre o rio e o mar, praias belíssimas, os coqueiros nascendo ao largo de todo o areal. Um poeta que certa vez passara por Ilhéus e dera uma conferência, a chamara de Cidade das Palmeiras ao Vento, numa imagem que os jornais repetiam de quando em vez. A verdade, porém, é que as palmeiras apenas nasciam nas praias e se deixavam balançar pelo vento. A árvore que influía em Ilhéus era a árvore do cacau, se bem não se visse uma em toda a cidade. Mas era ela que estava por detrás de toda a vida de São Jorge dos Ilhéus. Por trás de cada negócio que era feito, de cada casa construída, de cada armazém, de cada loja que era aberta, de cada caso de amor, de cada tiro trocado na rua. Não havia conversação em que a palavra cacau não entrasse como elemento primordial. E sobre a cidade pairava, vindo dos armazéns do depósito, dos vagões da estrada de ferro, dos porões dos navios, das carroças e da gente, um cheiro de chocolate, que é o cheiro do cacau seco. Caros ouvintes, aqui termina nossa homenagem ao centenário de nascimento do grande escritor brasileiro Jorge Amado e o seu grande romance do ciclo do cacau, Terras do Sem Fim. Contamos com a participação de Ivan Godoy na voz do narrador da obra. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros. Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação: Margarida Patriota. Técnica: André Menezes.